entrevista, Marquinhos, olha só, Dr. Danilo Fonseca, oncologista da Oncoclínica, já está aqui comigo. O Dia Mundial de Combate ao Câncer é comemorado hoje, 8 de abril, e a data serve para conscientizar a população mundial sobre os cuidados da prevenção da segunda doença que mais mata pessoas em todo o mundo, o câncer. Sobre isso, nós vamos conversar a partir de agora com o Dr. Danilo, a quem eu dou uma boa noite, agradecendo pela participação no programa. Boa noite, Carla. É um prazer estar aqui com você novamente. Boa noite a todos os telespectadores também, a quem está assistindo as entrevistas e o programa. E hoje é um dia muito importante, é um dia especial, é um dia definido pela Organização Mundial de Saúde como Dia Mundial de Combate ao Câncer. E é um dia que é importante para fazer alusão, para lembrar a população sobre as estratégias de prevenção relacionadas ao câncer. Né? A pergunta é como que a gente se previne, o que a gente deve fazer, como não ter um câncer. Né? E também um dia de relembrar também à população quais são os tratamentos disponíveis e os avanços que nós conseguimos hoje, em 2021, na luta contra essa doença. Como vocês buscam, inclusive, otimizar o atendimento na Oncoclínica, inclusive falando hoje, que é um dia muito especial, como o senhor mesmo colocou aí, a Oncoclínica, ela sempre está presente, inclusive nessas datas, mas diariamente, com campanhas e sempre trazendo muitas informações para a gente. Algumas pessoas me perguntam, Carla, você fala da Oncoclínica realmente com muito carinho, mas é porque meu pai teve câncer, ele teve assim, muitos momentos na Oncoclínica, eu tenho muita recordação de momentos em que eu tive com ele fazendo o tratamento, e eu sempre falo da equipe multidisciplinar que tem na Oncoclínica e desse jeito, dessa forma que vocês tratam realmente o paciente, a forma humanizada, que fica eternizada, inclusive, para famílias inteiras que tem algum parente ou alguém que faz o tratamento na Oncoclínica. Eu acho que tudo isso faz toda uma diferença, hein, doutor Danilo? Então, Carla, o sucesso do tratamento do paciente oncológico tem dois pilares. Um deles versa sobre a parte técnica, sobre a incorporação das tecnologias atualmente disponíveis para que a gente obtenha um resultado o maior possível, né? O maior sucesso possível de tratamento em relação àquele paciente. Então, isso inclui uma equipe que esteja atualizada tecnicamente com todas as tecnologias, os medicamentos aprovados, as novas descobertas, né? Por exemplo, agora em 2021, nós tivemos a incorporação pelo rol da ANS, da Agência Nacional de Saúde, de mais de 20 medicamentos no combate ao câncer. Então, um ponto é que nossa equipe, né, os oncologistas e toda a equipe que trata o paciente oncológico deve estar atualizada sobre as novas incorporações de medicamentos. E o segundo pilar, que é extremamente importante, é todo o apoio psicológico, emocional e espiritual que o paciente precisa ter durante o tratamento, porque sem esse suporte, o paciente não realiza o tratamento, não consegue, não tem aquela energia, a força necessária para conseguir passar por um processo todo de tratamento, que muitas vezes inclui não só a cirurgia, mas também a radioterapia, tratamentos com quimioterapia, terapia-alvo e ou imunoterapia, né? Então, é extremamente importante a presença da equipe multiprofissional, o oncologista como gestor do tratamento, em conjunto e de importância altíssima, o cirurgião, o radioterapeuta, os médicos todos envolvidos, bem como uma equipe multidisciplinar envolvendo o psicólogo, fisioterapeuta, assistente social, nutricionista e educador físico e todos os profissionais que estão na luta e em combate ao câncer. Doutor, como é que nós podemos explicar para as pessoas de forma simplificada o que é o câncer? Eu falo isso porque, inclusive, hoje, algumas pessoas estavam falando aqui no nosso WhatsApp, na nossa página do Instagram também, mandando mensagem no direct, algumas pessoas falando que tem muito medo de descobrir um câncer. E aí eu queria que o senhor também falasse dessa forma simplificada, para que as pessoas também pudessem entender, porque muitas vezes a pessoa recebe um diagnóstico do câncer e adoece até muito mais.
Exatamente por quê? Porque tá muito estigmatizado essa história de que eu tenho um câncer, vou morrer. Né? Então, falando assim, dessa forma, mas assim, existe muito essa situação. E a gente tem que falar para as pessoas. O senhor falou uma coisa que é muito importante com relação ao tratamento multidisciplinar, mas os tratamentos mesmo que estão cada vez mais modernos e que cada vez mais a gente está vendo aí pacientes que têm o câncer e que estão ficando curados, não é, doutor? Então é importante a gente falar isso para as pessoas, porque muita gente fica muito aterrorizada. E o senhor falou um ponto que é muito importante, a nossa saúde mental, como essa saúde vai estar preparada para receber um diagnóstico da doença. E muitas vezes, algumas pessoas que têm até o medo de prevenir, tem medo de ir ao médico, tem medo de fazer uma mamografia, tem medo de fazer o exame porque tem medo de descobrir a doença. E a gente não pode ficar nesse embate, pelo contrário, a gente tem que prevenir sempre. Carla, então, acho que o primeiro ponto que eu acho que é muito importante deixar claro para todos é que nós que tratamos o câncer, e eu falo nós no sentido de todos que estão envolvidos, conseguimos curar 6 em cada 10. De cada 10 casos, 6 já são curados. Então, é a maior parte, certo? E isso está diretamente ligado ao diagnóstico precoce, é diagnosticar precocemente. É por isso que não devemos ter medo de fazer exames, porque se a gente adia, a possibilidade de cura pode diminuir. Eu vou dar um exemplo um pouco mais prático. Mulheres que desenvolvem, né, que têm o diagnóstico de câncer de mama. Se nós descobrirmos o diagnóstico do câncer de mama com um nódulo menor que 2 centímetros, a chance de cura é acima de 90%, né? Porém, se aquele nódulo vai crescendo e ele vai para debaixo do braço, para a axila, né? Que a gente fala que é o linfonodo, que é o percurso que o câncer faz, ele começa a querer se espalhar, esse índice de cura já cai bastante ali para a ordem de 60% a 70%. E quanto mais então, o aumento, né, do nódulo e vamos dizer que o nódulo migre para outros órgãos, a chance de cura vai diminuindo de forma importante. Então, o que seria o câncer? O câncer é o tumor maligno. Não existe tumor benigno chamado de câncer. Quando nós falamos câncer, nós já estamos dizendo que o tumor é maligno. E o resultado podem ser de vários nomes. Em geral, carcinoma, adenocarcinoma, carcinoma epidermoide, sarcoma, linfoma e melanoma. Esses são os principais nomes que aparecem quando a gente fala que o paciente teve o diagnóstico de câncer, né? E o que significa ser maligno? Significa que existe um crescimento mais acelerado e uma possibilidade de metástase. E o que seria a metástase? É quando o câncer migra, quando ele espalha, né? Então, a possibilidade de um câncer nascer no estômago, por exemplo, e aparece o nome lá, carcinoma, que é o câncer de estômago, o adenocarcinoma. Se a gente demora a diagnosticar, ele sai do estômago, pode ir para o fígado, pode ir para o pulmão, pode ir para os outros órgãos. Isso a gente chama de metástase. E situações de metástase, elas são mais delicadas, porque exigem tratamentos muitas vezes mais demorados, mais prolongados, e a taxa de sucesso é menor também se a gente descobre na fase de metástases. Ainda que existam tratamentos muito efetivos, né? Hoje em dia, a evolução nos permite tratar o paciente com metástase com uma infinidade de drogas cada vez mais disponíveis e mais efetivas, que fazem com que a gente tenha resultados de sucesso também, né? Então, a fase de metástase é mais difícil de tratar, é um momento mais delicado, mas é um momento também possível devido à incorporação dos novos medicamentos hoje em dia dentro da oncologia. Eu tenho, inclusive, perguntas aqui para o doutor Danilo. Coloca aí na tela para mim, Marquinhos. Vamos lá. Boa noite. Marquinhos, fala aí para mim. Eu não tô enxergando direito, gente. A idade. É um depoimento de uma mulher. Sou Fabiana, sou paciente do doutor Danilo e dizer que sou muito grata ao doutor Danilo, que sempre está do meu lado durante todo o meu tratamento.
Meu muito obrigada. Eu venci o câncer, gratidão a Deus e a toda a equipe da Oncoclínica. Olha aí um depoimento, gente, me arrepiei toda. Que depoimento lindo, né? Carla, sempre me perguntam a- qual é a minha sensação, qual é a minha inspiração de trabalhar numa área tão delicada, né? E eu digo que no meu dia a dia eu me emociono sempre com essas mensagens de gratidão e de vitórias que a gente conquista, né? E, e agora eu também fiquei tocado, fiquei arrepiado, fico muito feliz. E um beijo, Fabiana, obrigado pelo carinho, conte comigo sempre, tá? E aí é isso, trabalhar com oncologia é lidar com um momento delicado da vida do paciente, dos familiares, e a gente proporcionar saúde, né? Saúde, tanto física quanto mental, a quem está diante de um diagnóstico como de câncer. Doutor Danilo, inclusive nós estamos vivendo assim, um momento muito difícil nas nossas vidas com a pandemia da Covid-19. E a Oncoclínica, inclusive, desde que iniciou a pandemia, em março do ano passado, ela adotou todas as medidas de segurança e vem, desde o início da pandemia, adotando realmente todos esses cuidados, mas não deixando de lado o cuidado com o seu paciente, que eu acho que isso é tão importante, sabe? Então, assim, as medidas adotadas, mas o cuidado contínuo com o paciente que tem o câncer. Né, esse compromisso que vocês têm com o paciente de vocês, porque não deve ser fácil, doutor Danilo, no momento em que nós estamos atravessando toda essa pandemia, a gente manter a clínica com atendimento ao paciente. A gente fala de uma equipe multiprofissional e eu quero deixar aqui um abraço muito apertado e muito especial a todos vocês que fazem parte dessa família Oncoclínica, que todos os dias estão trabalhando porque é um serviço essencial, que todos os dias estão se doando aos pacientes, a responsabilidade que vocês têm, o carinho que vocês têm com esse paciente. É um trabalho realmente de muito amor. E hoje, no Dia Mundial do Câncer, eu queria também falar isso para vocês. Muito obrigada pelo carinho que vocês têm com os pacientes, pelo carinho que vocês têm com o próximo sempre. Carla, eu que agradeço esse carinho e como a gente viu na mensagem, isso é inspiração, isso é motivação para a gente ajudar sempre e tratar o paciente como ele merece. Nós oncologistas e toda a equipe que trabalha com oncologia, nós não paramos durante a pandemia. Nós não estamos na linha de frente, dizemos assim, porque nós não estamos atendendo pacientes que estejam necessitando de auxílio por conta do Covid-19, mas nós não paramos em nenhum momento os nossos atendimentos, porque o paciente oncológico ele não pode esperar, ele não pode postergar tratamentos, porque isso pode causar prejuízos ao seu tratamento. O que nós muitas vezes tivemos que fazer é que nos momentos de piora da pandemia, reduzir atendimentos no sentido de que aqueles pacientes em acompanhamento, de rotina, já sem o câncer, que a gente priorizasse que eles ficassem, que evitassem exposições, né? Então, idas à clínica, fazer exames, isso foram decisões tomadas no sentido de equilibrar ao mesmo tempo, uma necessidade de tratamento ao paciente e acompanhamento versus a situação que nós nos encontramos hoje em dia dentro de uma pandemia. Por outro lado, aqueles pacientes em tratamento oncológico, em quimioterapia, com cirurgia programada, nós fizemos o possível para que não houvesse nenhum tipo de atraso, porque isso pode realmente prejudicar os resultados finais, né? Então, apesar de nós não estarmos ali de frente, nós fazemos parte de uma área que é extremamente essencial e que precisa continuar funcionando sempre, né? E nós estamos, sim, funcionando, as clínicas oncológicas, os oncologistas, a equipe que trabalha com câncer está a postos para atender ao paciente que precisa, que tem suspeita, que teve o diagnóstico e que precisa iniciar tratamento. Vocês estão na linha de frente dos pacientes da Oncoclínica, e vocês estão na linha de frente dos pacientes oncológicos, e vocês têm todo o nosso respeito, todo o nosso carinho e toda a nossa admiração. Leve o nosso abraço aí para todos que fazem a Oncoclínica, viu, doutor Danilo?
Eu agradeço, Carla, muito obrigado. Esse espaço de transmitir informação e deixar o paciente seguro que ele pode ter o acompanhamento dele, que ele não deve ter medo de fazer o seu diagnóstico se houver uma suspeita, de ir atrás de fazer exames, e que se tiver o diagnóstico, há tratamento sim, e que há a equipe disponível para fazer o tratamento do paciente. Né? Ontem eu atendi um paciente que não sabia ainda do diagnóstico de câncer, e eu tive que dar esse diagnóstico em consulta, e obviamente que antes de dar o diagnóstico eu conversei um pouco com ele, ele me falou, doutor, o que eu tenho medo é de câncer. E obviamente que eu tive que ser transparente, sincero, eu acabei fornecendo o diagnóstico após uma comunicação empática e com compaixão, e depois ele me falou que já tinha conversado com 3 amigos sobre o diagnóstico de câncer, né, porque ele já estava com essa suspeita. E, inclusive, quando ele foi sair, me agradeceu bastante, disse que estava em paz e que se eu quisesse fazer a cirurgia naquele momento, ele estava com a energia lá em cima e com coragem, né? E aí eu vi realmente que há uma dificuldade, claro, de lidar com o diagnóstico, com o recebimento, mas se nós, enquanto equipe, estivermos preparados para fornecer ao paciente o apoio que ele precisa, ele sai com a força necessária, com a energia necessária para enfrentar, seja por uma cirurgia, seja por uma quimioterapia, seja por uma radioterapia, ou imunoterapia ou terapia-alvo, que são os tratamentos que nós temos hoje em dia. Com certeza, ele sai muito mais fortalecido também, não é, doutor? Obrigada, viu? Muito obrigado, Carla. Boa noite. Um abraço especial.